Olá, galera! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. Hoje, nós vamos fazer uma revisão dos grupos 7 e 8. Então, começamos aqui com Barroco, grupo 7, tá, gente? E aí a gente já começa relembrando os conceitos dos dois polos de arte pensados por Nietzsche, tá? Que são os polos apolíneo e dionisíaco. E o que são esses polos, tá? Gente, só a título de revisão, lembrem, vocês já estudaram tudo isso aqui. Então, gente, o polo apolíneo, Nietzsche descreveu como aquela arte mais racional, tá? Mais harmoniosa, equilibrada. Então, seria essa arte mais racional. A arte mais emocional, por outro lado, Nietzsche descreveu como o polo dionisíaco, né? Uma arte dionisíaca, fazendo aí referência ao deus do vinho, né? Ao deus do teatro, Dionísio, tá bom? E Apolíneo, lembrando, fazendo referência ao deus grego Apolo, tá? Então, essa arte mais fundamentada aí na beleza apolínea. Ok, gente? Relembrados esses conceitos, nós vamos lembrar o que foi o Barroco, tá? Esse movimento conhecido mundialmente, tá bom? Então, lembrando que foi uma arte religiosa, né, com fins religiosos, uma arte que tentou catequizar as pessoas, trazer de volta à igreja alguns fiéis que tinham saído, né? Então, foi uma arte que mostrou muitas imagens religiosas, que se pautava na emoção, no exagero, né, gente? Cores fortes, contraste, tá? Então, essas são as características. O artista de destaque que nós estudamos foi Caravaggio, lembram? E aí o Caravaggio se destacou tanto no Barroco que ele acabou criando um estilo próprio de pintura, tá? Um estilo próprio de pintura. Então, vemos aqui a Crucificação de São Pedro, uma das principais obras de Caravaggio, e nós já conseguimos ver várias características dele. Vamos relembrar? Então, esse fundo preto, né, esse fundo muito escuro, a luz direcionada aos personagens da obra, principalmente a personagem principal, que no caso aqui desse quadro é São Pedro, e aí trazendo ele como uma figura santa, né, como quase uma divindade aí. Então, por isso que ele é mais iluminado na tela. A composição em diagonal, tá até aqui negrito, vamos lembrar, não é uma característica só do Caravaggio, é uma característica do Barroco, que é para dar esse movimento à obra, né, gente? Essa instabilidade. Então, ó, a cruz, as próprias pessoas, né, aqui, diagonais cortadas, 1, 2, 3, né? Então, para dar essa ideia de movimento. Contraste luz e sombra, que nós já falamos, chamado pelos italianos de chiaroscuro, né? Ou tenebrismo, como ficou conhecido o estilo de Caravaggio pintar, tá bom? Tenebrismo, justamente por essas cores muito fortes, né? E essa dramaticidade teatral. Olha, gente, parece que foi uma pausa, né? Parece que estava passando a encenação da crucificação de São Pedro e a gente deu uma pausa, né? Então parecem personagens vivos, né, aqui, porque ele dava essa dramaticidade à obra, e isso também é uma característica barroca, tá? Então, nós temos aqui algumas imagens que nos remetem ao Renascimento, tá? Foi um movimento que veio antes do Barroco, né? E que alguns artistas barrocos continuavam aí pintando meio que parecido, né? Com essa ideia de destacar a figura humana, né? Então, observe os corpos muito bem valorizados, tá? Então, tinha esse misto, né, gente, no Barroco. Valorizava o divino, valorizava também o humano, né? Então, nós vemos aqui mais obras dramáticas, que nós já fizemos a comparação, né? Entre o quadro de Caravaggio, a obra de Caravaggio aqui à esquerda, e a obra de Gentileschi aqui à direita, tá? Então, vamos passando aqui. Um artista, né? Uma mulher. E o Barroco brasileiro, gente, o que a gente tem que lembrar, tá? Nós temos dois grandes artistas, Mestre Ataíde e Aleijadinho. O Barroco no Brasil se destacou em Minas Gerais, em segundo lugar,
em Salvador, tá? Então, as maiores construções, as maiores esculturas barrocas estão em Minas Gerais, tá? Depois em Salvador. Não significa dizer que só tem nesses dois lugares no Brasil, né? Nos dois estados, Minas Gerais e Bahia. Não, tá? Nós temos também aqui em Alagoas, como a gente já discutiu em aula, né? Mas vamos lá relembrar. O mestre Altair se destaca na pintura, e aí a gente vê muito, né, dessa pintura renascentista nele ainda, né? Apesar dele colocar aqui características brasileiras. Nós vimos aqui o detalhe da Assunção de Nossa Senhora, que é essa pintura no teto da Igreja de São Francisco de Assis, que fica lá em Minas Gerais. Então, olha aqui o detalhe, né? Nós vemos uma mulher aqui com traços brasileiros, né, gente? Uma pele mais escura, então não tem aquelas características europeias na obra, né? Ele conseguiu fazer isso. Então, aqui é só comparando, né, gente? É o teto da igreja na Itália, a igreja de Santo Inácio. Então, é uma comparação, como ele tentou imitar, né? Até porque o barroco veio pronto, né, gente? Ele veio como um movimento europeu, veio para cá, para o Brasil. A diferença é que eles adaptaram, né, os materiais daqui do Brasil, a realidade daqui. O Aleijadinho se destacou mais na escultura, tá, gente? Vocês já sabem por que ele foi chamado assim, por conta de uma doença. E aqui nós temos uma das suas principais esculturas, feita em pedra-sabão, que era o material que ele utilizava para fazer as suas esculturas, e nós estudamos o porquê disso, né? As esculturas europeias eram mais feitas em mármore, e aí, aqui no Brasil, eles adaptaram aos materiais que eles tinham disponíveis, né? E para Aleijadinho foi muito interessante, porque era um material mais maleável, né? Até para ele esculpir. Então, o único lado negativo disso é porque essas obras não são tão duradouras quanto as feitas em mármore, né, gente? Então, ficam aí sujeitas às intempéries da natureza, né? Chuva forte, enfim. Né? Com o passar do tempo aí elas vão se destruindo, infelizmente. Olha mais uma cena teatral, né? Assim como Caravaggio fazia na pintura, o Aleijadinho fazia na escultura. Parece que está tendo uma encenação, né? Aqui da prisão de Cristo, né? Mas são só esculturas. Ele não faz aquela escultura estática, né? Ali parada que a gente vê, nossa, tá morta, né? Escultura ali, é uma escultura. Não, parece que são estátuas vivas, né? Tem movimento. Então isso é uma característica do barroco, tá bom, gente? Lembrando que ele utilizava a técnica da vitrificação nos olhos, né? Os olhos pareciam estar brilhando, né? Estar olhando ali para o espectador da obra, tá? Então, era uma característica. As roupas muito bem dobradas, né? O nariz marcado, né? Proeminente, os olhos rasgados já era uma característica aí de miscigenação, né? Que ele fazia, enfim. Então, mais uma igreja barroca aqui, gente, na Bahia, né? Olha que lindo, quanto ouro, né? Quanto luxo. Então, era assim que as igrejas barrocas eram feitas, tá bom? Então, ó, entalha dourada, né, gente? A técnica que eu falei para vocês, técnica usada para esculpir ornamentos e relevos em madeira e recobrir com folhas de ouro. Foi o que eu falei para vocês, nem todos os altares, né, das igrejas que aparecem assim, repletos de ouro, é ouro maciço, nem sempre, né? Essa técnica da talha dourada que eles utilizavam, como eu expliquei para vocês. Eles faziam de madeira e só cobriam com ouro, tá bom? E aí, agora, nós vamos para o módulo 8, tá? O módulo 8, gente, é só o iniciozinho, tá? Que eu vou explicar a partir dessa questão aqui para vocês. No módulo 8, nós vamos falar de uma arte realista, né? De uma arte que tenta imitar a realidade. E aí nós vamos ver vários autores, ou melhor, vários artistas, né? Vários pintores que se utilizaram desse realismo, perdão, na sua arte. E aí nós vamos ver de onde partiu essa ideia da arte imitar a realidade, tá? E a gente vai ver, estamos vendo aqui,
que Platão e Aristóteles, né, dois filósofos gregos, pensaram conceitos para a arte. E aí o que aconteceu? O Aristóteles falou que o artista imitava a realidade, né? Isso ele chamou de mímese, como vocês estão vendo aqui, ou mimesis, né, que vem do grego. Já Platão não achava muito legal essa ideia do artista ficar imitando a realidade, né? Tentar pintar perfeito, tentar fazer uma escultura perfeita, tentar imitar a realidade, né? Como a gente vê até hoje. Então, nós vamos diferenciar a ideia, né, o conceito de arte para esses dois filósofos. Então, vamos lá. Platão considerava o artista como um mero imitador de algo imperfeito, que é a nossa percepção. Porque o Platão dizia o seguinte, que o artista ele não imita a realidade. Ele já está imitando a percepção que ele tem da realidade. Então, ó, eu olho para um coqueiro e eu pinto aquele coqueiro. Eu tento imitar ao máximo, né? Tento fazer com que a minha pintura fique o mais realista possível. Só que o que eu estou imitando, na verdade, não é nem a realidade. Eu estou pintando a minha percepção da realidade. O modo como eu percebo aquele coqueiro pode ser um modo diferente de como outra pessoa perceba aquele coqueiro. Então, Platão dizia que a arte já é meio que uma imitação da imitação, né? Então, é uma imitação de algo imperfeito, que é a nossa percepção da realidade, tá? Então, ele meio que fazia uma crítica a isso, tá? Ele dizia que o artista é um imitador, tá? Já o Aristóteles, ele exaltava, né? Ele dizia que isso era massa, o artista tentar imitar a realidade. Ele pensava diferente. Para ele, a arte como mímese tinha valor. Lembrando, gente, que mímese é imitação, tá? A gente também fala em verossimilhança, tá, galera? A gente também fala nessa palavrinha aqui, ó. Gravem essa palavrinha aqui, verossimilhança, tá? Deixa eu colocar aqui melhor. Escrever para vocês não esquecerem. Verossimilhança. Verossimilhança é semelhança com a verdade, tá? Vero, verdade, similhança, semelhança, tá? Verossimilhança. Então, tanto faz dizer que a arte tenta uma verossimilhança, tenta imitar a realidade, ou, para Aristóteles, era uma mímese, tá bom? Tinha valor. Considerava valiosa a capacidade de imitar do ser humano, que lhe permite aprender mais sobre o que imita. Em sua poética, né, gente, que é o livro, foi um dos livros que ele escreveu, que ele fala da arte, muito da arte nesse livro, vemos que a mímese não apenas pode refletir a realidade, mas pelas mãos do artista pode melhorá-la e dessa forma melhorar a pessoa que aprecia a sua arte. Então vemos aí duas visões, né, gente? Platão considerava o artista um mero imitador, e um imitador já da percepção da realidade. Já Aristóteles achava legal essa ideia de tentar imitar a realidade, né, como mímese, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi uma breve revisão, mas voltem ao livro, voltem às aulas, tá? Os vídeos sugeridos, porque tudo isso vai ajudar vocês aí nessa mega revisão para nacional, tá bom? Beijão, galera. Até a próxima.